Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, lá no capítulo 12. Apocalipse 12, versículo 7 até o versículo 9. E vamos para a nossa meditação, para o nosso estudo dessa manhã. Apocalipse 12, versículo 7 até o versículo 9. Eu quero pedir para que você abra a tua Bíblia, ache o texto. É sempre importante a gente mesmo olhar com os nossos próprios olhos. E vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe agora quando vamos estudar a palavra dele. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse sábado e pela oportunidade de abrirmos a tua palavra. Somos sempre pequenos, frágeis diante dessa tarefa. Mas nós sabemos que esse livro não é um livro escrito por homens, é palavra vinda da tua própria boca, Senhor. Por isso, nesse momento, fala conosco, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Tenha misericórdia e se revela a nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu trouxe algumas imagens para que vocês possam acompanhar antes da leitura. Eu queria mostrar para vocês aqui uma reportagem que esses dias, ou melhor, faz alguns meses já, que saiu aí na revista Veja, que apresenta uma foto um tanto chocante, mas que ela se transformou aí num símbolo disso que está acontecendo hoje lá na Síria, no Oriente Médio, a guerra civil que tem acontecido lá, e também esse tanto de gente que tem saído das suas casas sem lugar para ir, os refugiados. Essa reportagem da revista Veja trouxe uma pergunta que de vez em quando ela aparece. Ela é uma pergunta assim, parece fácil de responder, mas no fundo não é tão fácil não. No fundo ela é uma pergunta um pouquinho difícil da gente responder, principalmente quando a gente passa pela situação. Quem aqui nunca ficou revoltado com Deus por alguma coisa ruim que aconteceu? Por algo difícil, às vezes na infância, ou mesmo no presente, alguma tragédia que passou dentro da tua casa, dentro da tua família, a perda de um ente querido, alguma coisa que não dava para explicar. E a gente conhece muita gente que carrega mágoa. Esses dias mesmo, visitando uma família, o rapaz pediu para orar pelo sogro dele, que era um cristão fervoroso, mas que quando perdeu a mãe, vítima de câncer, e ele orou para que Deus fizesse algo e nada aconteceu, ele se revoltou contra Deus e já fazem lá 60 anos que não dá para falar a palavra Deus perto dele, porque ele não consegue compreender. Como pode, né? E aí vem a pergunta da revista Veja. A pergunta diz ali: Deus, sendo bom, faz todas as coisas boas, de onde então vem o mal? De onde então vem a maldade? Por que a gente vive num mundo tão cruel, tão complicado, onde a gente vê todos os dias coisas que não dá para entender, não dá para engolir, que machucam a gente? Essa semana mesmo foi uma semana assim duríssima, conversando e lidando com alguns problemas que surgiram e pessoas nos procuram. Conheci um senhor jovem que tem uma doença onde a traqueia toda paralisada, ele não consegue se alimentar, não consegue falar, e com poucos anos de vida ele tem que se alimentar por uma sonda, uma comida especial que ele precisa comprar, é cara essa comida, e ele só consegue se alimentar daquele jeito. Eu fiquei pensando, poxa, quantos anos essa pessoa vai viver assim? Por quê, né? Conheci um outro senhor que, junto com a sua família ali, morava numa casa com 4 filhos e a sua esposa. Teve um incêndio que acabou com a casa dele, e ele teve que sair dali para morar num lugar de favor. Descobriu que a filhinha de poucos meses de vida estava com um tumor dentro aqui, na região perto do estômago, de 300 gramas. Fez uma cirurgia com alguns dias de vida para tirar o tumor.
E a gente vai olhando e conhecendo essas histórias, e isso vai machucando a gente. E essa pergunta vem: se Deus é tão bom, por que que existe o mal? Da onde então vem o mal? E essa reportagem da revista Veja traz aquela foto desse menininho sírio com o nome de Aylan Kurdi. Ele, junto com a sua família, tentaram atravessar ali um pedaço do mar Mediterrâneo entre a Turquia e a Grécia, o porto de Bodrum até a ilha de Kos, que é na Grécia. E o barco não suportou, era muita gente, muita gente. Ele naufragou, era um mar turbulento, e a família toda, menos o pai, acabou morrendo. No outro dia, a imprensa encontrou o corpo do menino lá na praia, e isso chocou o mundo. Ficou aí como um símbolo, né, desse drama que os refugiados vivem. Na verdade, não é só ele é só um entre os mais de 60 milhões de pessoas refugiadas que tiveram que deixar os seus lares por causa da violência, por causa da guerra, dos bombardeios. Só na Síria foram 4 milhões de pessoas que deixaram os seus lares desde o ano de 2011. 4 milhões de pessoas. Não é pouca coisa não. E vários deles se arriscam no mar com barquinhos pequenos como esse, com centenas de pessoas. Um barco que teria capacidade para algumas dezenas, carrega ali centenas de pessoas. E essa cena tem sido comum, resgate, muitas pessoas trabalhando para resgatar. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas morreram em náufragos tentando cruzar ali o Mediterrâneo para começar uma vida que eles não sabem se vai existir. Esse aqui é o pai do menino, do Aylan Kurdi. O nome dele é Abdullah Kurdi. Eles tinham um plano. O plano deles era conseguir exílio no país Canadá, no Canadá. Eles tinham ali familiares que moravam no Canadá, ligaram, fizeram contatos e pediram exílio para o país. Mas o país disse: não, aqui vocês não podem vir. E no desespero de fugir, então eles entraram nesse barco clandestino e acabou perdendo ali seus 2 filhos. Ele conta que foi algo muito cruel. Ele debatia-se ali com um colete salva-vidas para segurar 2 filhos e mais a esposa, mas ele não suportou. E ele, numa entrevista, disse uma frase que está aí no slide também, que eu acho que comove a gente. Ele diz assim: como pai que perdeu os filhos, não tenho mais nada o que esperar desse mundo. A única coisa que gostaria é que o drama e o sofrimento na Síria acabassem, que a paz retornasse. Acho que dá para fazer dele as nossas palavras, né? Será que tem como a gente esperar alguma coisa boa desse mundo? E ele diz aqui: a única coisa que eu queria, que eu gostaria, é de me livrar do sofrimento e ter um pouquinho de paz. Acho que dá para fazer dele as nossas palavras. E com certeza esse é o grito de muitas pessoas. E talvez seja o seu grito, de você que está aí. Eu queria que passasse essa situação, essa circunstância, isso que está acontecendo. Eu queria ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. E aí a gente volta para a pergunta: se Deus é bom, fazendo todas as coisas boas, de onde então vem o mal? Eu queria sugerir uma das respostas para essa pergunta nessa manhã. Nós temos várias respostas, e talvez você tenha alguma assim, de bate pronto. Mas eu queria sugerir uma que me toca, e que me faz olhar para frente. Queria compartilhar ela com vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter um texto na Bíblia que dá um ponto de partida para essa resposta, para a resposta dessa pergunta. 1 João 4,8, texto conhecidíssimo, diz lá: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto é famoso, conhecido, e ele não dá margens para a gente colocar a culpa em Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor,
Deus não ama, Ele é o amor. Ele é a fonte de todo amor. É Ele que faz brotar o amor. Ou seja, diante dessa afirmação, a gente não tem como colocar a culpa em Deus. A gente não tem como dizer, é Deus que faz acontecer coisas ruins. Não, é Deus que está distante, de braços cruzados, olhando para a gente e assistindo a gente numa televisão, dando risada do nosso sofrimento. Não, não, definitivamente não, porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus é amor. Mas aí, qual é a resposta então? Bom, aí a gente vai para o texto que vocês têm na Bíblia de vocês aberto. Apocalipse 12, versos 7 a 9 e verso 12. Então, esse texto, ele começa a oferecer uma resposta para a gente. Olha o que diz ali. Verso 7. Houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. E aí a gente vai para o verso 12 agora, você pula alguns versinhos e leia o 12. Olha só uma sentença depois dessa guerra. Por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui a gente vê um cenário de guerra. De um lado Miguel e seus anjos, está falando aqui de Jesus e seus anjos. Do outro lado o dragão, que a própria Bíblia identifica como Satanás, Lúcifer, o sedutor de todo mundo, a antiga serpente, aquela serpente lá do Jardim do Éden, e também os seus anjos. Uma guerra, não posso dizer aqui se foi assim, de braço mesmo, que armas que eles usaram, se foi algo espiritual, algo de ideias, mas uma guerra, uma batalha. O cenário aqui parece mais algo brutal mesmo. E o resultado dessa guerra é que essa antiga serpente, o diabo, o Satanás, o sedutor do mundo, foi expulso do céu com os seus anjos. E a gente leu no verso 12 que esses anjos, eles vieram para onde? Para onde? Para a terra, ok? E eles vieram como? Tranquilos, felizes, vão fazer amizade com o pessoal lá? Não, o texto diz que ele desceu cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo, de alguma forma ele sabe que ele tem pouco tempo. Por isso ele desce com cólera, com raiva, com um negócio doentio assim no coração, querendo destruir, querendo esmagar. Então aqui está um cenário assim que a gente começa a ter algumas perguntas, mas por quê? Como assim? Quer dizer que Satanás tem anjos com ele? Quer dizer que, por que ele veio para a terra? Por que aconteceu essa batalha no céu, essa guerra no céu? E por que ele veio para cá, querer destruir o nosso planeta? Por que ele veio para cá, querer, pisar na gente, fazer a gente sofrer? Por quê? O que está envolvido nessa batalha? Qual é o pano de fundo dessa batalha? E aí a gente precisa buscar mais respostas na Bíblia para entender. E eu queria ler alguns textos, outros textos com você. Ou seja, aí nós temos um anjo que de alguma forma arregimentou um exército e entrou em luta contra Deus. O que motivou a luta? O que fez com que acontecesse essa batalha? Bom, agora a gente vai para um texto também conhecido, que eu quero pedir para vocês abrirem também. Eu tenho aqui na tela, você pode colocar para a gente? Deixa eu ver aqui se está para vocês. Aqui, Isaías 14, verso 13 e 14. Se você quiser ver na tua Bíblia, você pode abrir aí. Mas se você preferir acompanhar pelo slide, fique à vontade. Isaías 14, verso 13 e 14, diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Se você ler o contexto aí de Isaías, Isaías está falando, lógico,
de um rei que existia na época dele, mas como profeta, ele também lança luz a esse enredo da batalha entre Cristo e Satanás. A irmã White também traz esse texto para esse contexto. E aqui é dito que esse anjo, de alguma forma, colocou no coração dele o desejo de subir acima das estrelas, exaltar o trono dele, ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, um ser criado por Deus, a antiga serpente, o diabo, Satanás, um anjo, que a Bíblia chama de Lúcifer, que significa anjo de luz. Em algum momento da história, ele começou a alimentar no coração dele um desejo de tomar o trono de Deus, tomar o lugar de Deus, de conseguir um domínio, de ser ele próprio o Deus, de ser ele o rei. Ele começou a sentir uma inveja, e ao mesmo tempo um orgulho, se sentir capaz, se sentir, pô, eu posso ser eu mesmo Deus, eu não preciso dele mandando na minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer ou não fazer, eu posso exaltar o meu trono. E de alguma forma esse anjo, ele sentiu esse desejo, isso entrou no coração dele. Como? Num lugar perfeito como o céu, a gente não sabe explicar. Só uma coisa explica, ele era um ser livre para tomar a decisão que ele quisesse. Mas infelizmente esse anjo começou a alimentar desejos, sentimentos no coração. Começou a desejar o lugar de Deus. Queria ter o seu próprio reino. Existe um outro texto que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, que é o texto de Ezequiel 28, verso 14. Se você quiser abrir na sua Bíblia, também, fique à vontade. Ezequiel 28, 14 a 17. Olha o que diz esse texto. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, aqui ele vai explicar o porquê surgiu esse sentimento no coração desse anjo. Querubim da guarda ungido, essa é uma expressão que nos faz entender, dá para a gente sugerir que ele tinha uma posição elevada no céu. Ele tinha, de certa forma, pessoas respeitavam ele, ou anjos, seres respeitavam ele. Tinha uma posição de destaque, de status. Permanecia no monte santo de Deus, de alguma forma ele tinha acesso a lugares especiais, onde os outros não podiam talvez ir, isso ele tinha como líder. Diz que ele era formoso, ele era perfeito, no brilho das pedras andava, ou seja, ele tinha um esplendor, algo que fez ele se elevar, algo que fez o coração dele sentir, poxa, eu posso mais, e fez com que um orgulho brotasse ali dentro. Essa é a raiz de todo mal, né? O orgulho, pensar que eu sou mais do que outro, e isso surgiu no coração desse anjo, até que ele então começa a fazer planos, começa então a sentir, a ter esse desejo de tomar o lugar de Deus. Quer dizer, eu posso ser mais. Eu não preciso ser um anjo aqui que tem que ficar obedecendo e fazendo o que Deus pede. Eu posso ser Deus. E então, a Bíblia, lá em Apocalipse, como a gente leu, vai apresentar para a gente essa guerra, essa batalha. É interessante que no texto que a gente leu de Apocalipse, a Bíblia vai mostrar que ele não veio sozinho, ele não foi expulso sozinho. Ou seja, ele teve algum tempo em que ele pôde disseminar as ideias dele. Ele pôde tentar, com a fofoca, com as suas estratégias, estabelecer o seu plano entre os anjos do céu. E alguns tomaram parte com ele.
porque Apocalipse diz que ele tinha um exército de anjos com ele. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 12, no versinho 3, diz que ele arrastou a terça parte dos anjos. Ou seja, para cada 3 anjos do céu, de alguma forma ele conseguiu convencer um. E o argumento, imagine você, a gente pode aqui criar várias ideias, mas a irmã White, ela nos ajuda a compreender isso. E eu posso usar aqui uma ilustração. Imagina você que, numa empresa, onde tem ali um gerente que cuida de toda a produção, que faz com que a empresa produza, que é responsável por todos os funcionários, ele começa a se orgulhar da posição dele. Poxa, eu é que faço o trabalho acontecer, eu é que faço as coisas andar aqui dentro da empresa. Olha, a empresa está crescendo, depois que eu entrei, a coisa começou a funcionar, a acontecer, e ele começa a elevar o coração dele. Imagina a cena. E de repente um dia ele olha na salinha lá em cima, e ele vê o diretor da empresa, o chefe, que foi escolhido para ser o grande chefe deles. E ele começa a olhar aquela salinha e diz: espera aí, esse cara fica o dia inteiro lá sentado no computador, não faz nada, não está aqui, é eu que faço as coisas acontecer. E olha só a posição dele. Vem aqui, manda a gente fazer isso, manda a gente fazer aquilo, dá os prazos para a gente cumprir, tem que ficar toda hora dizendo sim, dizendo amém para as suas ordens, para as suas leis. Espera aí, eu posso ser o chefe, eu posso tomar o lugar dele. E ele começa a pensar: como é que eu posso fazer isso? Bom, vai ter eleições aí no final do ano para escolher o novo diretor, e uma maneira, pensando assim, tentando imaginar uma maneira boa de convencer as pessoas a trazerem atenção para ele, seria colocar dúvida no caráter do outro. Quer saber de uma coisa? Esse cara aí, ele fica lá só olhando a gente, dizendo: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele não vem aqui, ele não está aqui com a gente. Quer saber de uma coisa? Eu posso ser melhor do que ele. Colocar dúvida sobre o caráter do outro. E a Bíblia vai apresentar para a gente que esse sempre foi a estratégia de Satanás. A gente está estudando o livro de Jó, na lição da escola sabatina, e ele sempre tenta lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Quer saber? Deus não é amor, não. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ele não é tão amor assim, não. Ele fica dando ordens, leis, querendo botar a gente dentro de uma caixa. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso não é bondade, não é amor, isso é prender a gente, isso é uma escravidão. A gente não precisa disso. A gente não precisa que alguém fique dizendo o que a gente tem que fazer. Esse sempre foi o argumento de Satanás. E eu conheço muitas pessoas que dizem assim: olha, eu não vou à igreja, porque essa igreja aí não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, não pode agir desse jeito. Isso aí, eu não quero que ninguém fique mandando, eu não preciso disso. E esse argumento, ele toma conta das pessoas. Ele sempre usou esse argumento, tentando colocar dúvida no coração de Deus. E aí Deus, então, diz: espera aí, a gente tem que resolver o problema. Como que a gente vai resolver o problema? Algumas pessoas dizem: poxa, se Deus sabia que Lúcifer ia vir para a terra e ia fazer todo o mal que a gente conhece, por que ele não acabou isso lá no céu já? Por que ele já não acabou com esse anjo, esse inimigo que se levantou? E eu imagino que Deus poderia ter colocado Lúcifer e os anjos que tomaram o partido dele num paredão e metralhado todo mundo. Poderia ou não poderia? Com o poder dele, sabe, acabou o problema. Mas eu pergunto para você, será que ia acabar o problema? Imagina que você é um anjo que ouviu o argumento de Lúcifer: Deus não é tão bom assim não. E você, não, pera aí, eu vou ficar do lado de Deus. E você vê essa cena acontecendo. Deus metralhando os outros anjos, que tiveram dúvidas e aceitaram a insinuação de Satanás. O que você sentiria no teu coração? Olha, o mínimo que dá para entender é que o argumento daquele anjo iria se confirmar. Poxa, levantaram uma dúvida e ele já metralhou todo mundo. E veja, Deus não queria uma solução momentânea, porque acabar com os anjos maus naquele momento seria uma solução momentânea. Outros anjos na frente poderiam se levantar, como Lúcifer.
Mas Deus disse, peraí, eu preciso de uma solução definitiva. E uma das soluções definitivas que existem, a gente sabe, toda mentira tem perna curta. A gente sabe que o mentiroso pode se dar bem num primeiro momento, mas com o tempo as coisas vão ser o quê? Vão ser reveladas. A gente vai entender. Deus, na sua imensa sabedoria, resolveu dar tempo ao tempo, para que tudo ficasse revelado, e para que Ele pudesse fazer a execução, sem dúvida nenhuma, em cima do caráter. Deus é amor, e se Ele metralhasse todo mundo, isso seria quebrado, mas Deus é amor, Deus age com paciência, Deus age com misericórdia, sempre. Bom, a guerra, como a gente viu em Apocalipse, o conflito, o problema, veio para o nosso planeta, veio para a terra, e agora entramos nós nessa história, e eu queria ler com vocês esse texto, agora sim você vai ter que achar na tua Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Lembra, esse anjo tinha um desejo no coração dele. Qual que era o desejo dele? Me ajudem aí. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser Deus, ele queria ter um domínio, ele queria ter um reino. E a expulsão momentânea do céu não tirou esse desejo do coração dele, a gente vai ver agora. Ele olha para o planeta Terra e ele vê que ali existe um casal especial que foi criado por Deus, com amor, de forma diferenciada. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Eram filhos especiais. Foram criados para ser felizes, num ambiente de felicidade, num ambiente de liberdade. Havia lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, para que esse relacionamento de amor, de liberdade existisse, disse, olha, não comam dessa árvore. Era o único ponto de fidelidade que Deus pediu, o único ponto de resposta que Deus pediu, é o único ponto em que Deus deu ali uma encruzilhada onde eles poderiam escolher ser fiéis a Deus ou virar as costas para Ele. Deus fez o ser humano livre. Deus é amor e dentro do amor existe liberdade. E esse inimigo, Satanás, ele sabendo de tudo isso, ele disse, espera aí, eu tenho uma chance. Eu posso conseguir o meu reino. Eu posso conseguir um domínio. Eu posso ser Deus ainda. Não aqui no céu, certo? Já fui derrotado, já fui expulso aqui, mas eu posso na terra dirigir os meus ataques. E aí ele, conhecendo todo o contexto, que vocês já também conhecem, ele se apresenta, ele aparece diante de Adão e Eva, e aí vem o texto. Gênesis 3, versos 4 e 5, diz assim, a maneira como ele se dirige à mulher. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A gente conhece a história, Satanás toma a forma da serpente, que era um animal diferente, curioso, e esse animal começa a falar, isso chama a atenção de Eva. E esse animal está ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. E de repente ele pergunta para Eva, Eva, é verdade que vocês não podem comer de fruta nenhuma? E Eva, não, peraí, a gente pode comer de todas, só tem uma que a gente não pode comer, que é essa aí que você está. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa a gente não pode. Mas por quê? Bom, se a gente comer, a gente está virando as costas para Deus, e isso vai redundar em sofrimento, morte, etc. A gente não quer morrer. E aí a serpente olha, como vocês leram no texto, e diz, não, peraí. Se vocês comerem dessa árvore, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão se tornar conhecedores do bem e sereis como Deus. O que a serpente está fazendo aqui, gente, com Adão e Eva? Vocês já pensaram nesse diálogo tão curto?
Veja, ele falou a verdade ou falou a mentira? Oi? Verdade ou mentira? Metade verdade, metade mentira, né? Primeiro ele disse, vocês não vão morrer. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Depois ele disse, vocês vão ser conhecedores do bem e do... Verdade ou mentira? Ele mistura a verdade com mentira. Essa é uma estratégia do inimigo também. Mas aqui tem uma coisa mais astuta por detrás. Ele coloca Adão e Eva contra Deus. Ele diz assim, olha, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Tem alguma coisa de boa nisso? Conhecer o mal? Sofrer? Tem? Mas ele vendeu, sabe, uma coisa saborosa, assim, ó. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser iguais a Deus. Em outras palavras, Deus está escondendo algo de vocês. Está escondendo coisa boa de vocês. Está prendendo vocês dentro de uma redoma. Ele está limitando a vida de vocês. Ele está fazendo vocês serem escravos dele. Se vocês virarem as costas para ele, vocês vão ser mais felizes. E quer saber de uma coisa? Vocês vão ser Deus. O mesmo desejo que ele tinha no coração, ele coloca no coração de Adão e Eva. Vocês não precisam de Deus na vida de vocês. Vocês podem viver sem Deus, tomando as suas próprias escolhas, próprias decisões, fazendo o que vocês quiserem da vida de vocês. Vocês não precisam de alguém dizendo o que vocês têm que fazer. Vivam a vida, curtam a vida. Não é isso que a gente ouve todos os dias. Não é isso que a gente... Você é quadrado, fica seguindo regras. Você pode curtir a vida, faça o que você quiser. Mas quando as regras não foram boas? Bom, isso é um outro sermão. Mas Adão e Eva aqui, de alguma forma, rompem o relacionamento deles com Deus. Eles dizem, quer saber, a gente aceita a tua proposta. A gente não quer saber de Deus, a gente que vai virar as costas para Deus e a gente vai contigo. Nesse momento, ele cria uma ruptura. E Adão e Eva, que haviam sido colocados ali para serem representantes do planeta Terra, ou aqui os donos, eles agora fazem um concerto com esse inimigo de Deus. Viram as costas para Deus e fazem as pazes com o inimigo de Deus. Talvez não com ele, porque ele estava ali enganado, né? Enganando, numa forma diferente, num discurso diferente. E é assim que ele trabalha. Ele não aparece na tua frente aí com um chifrão assim bem feio, né? Com uma cara vermelha, aquele boi assim com um tridente na mão. Não, ele tem as suas estratégias. Mas quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente diz eu não preciso de Deus, a gente está fazendo as pazes com Ele. E foi isso que Adão e Eva fez. Veja, ele não vendeu um mundo de sofrimento. Ele não vendeu um mundo de desgraça. Ele vendeu um mundo libertino. Um mundo de fantasias. Um mundo de prazeres. Foi isso o que Adão e Eva compraram. E nesse momento eles entregaram então as chaves do nosso planeta nas mãos de Lúcifer, de Satanás. E agora vem a resposta, gente. Agora vem a resposta. Tudo isso para chegar nesse ponto. Sabe, por que a gente sofre? Por que a gente vive e vê coisas ruins acontecendo? Porque a gente não vive no lugar que Deus criou para a gente viver. A gente não vive no plano original de Deus. A gente vive num mundo que foi roubado pelo maligno, por Satanás. A gente vive num mundo que não é o nosso. A gente vive num mundo que foi tomado. A gente vive no reino de Satanás. Como a gente vive no reino de Satanás, a gente vive nesse reino de falsa satisfação, de alegria momentânea, mas de desgraça, de sofrimento. Virar as costas para Deus. Deus é a fonte da vida e a fonte do amor. Quando a gente vira as costas para Deus e anda na direção contrária, a gente está indo para a morte. O salário do pecado é a morte.
sofrimento, desgraça, pode até ter alguma luz, até ter alguma, sabe, coisa bonita, algum prazer momentâneo, mas viver sem Deus só leva para o sofrimento e a desgraça. Bom, mas eu sou cristão, eu quero Jesus. Eu estou com Jesus. Infelizmente, mesmo estando com Jesus, você ainda vive no reino de Satanás. Basta a gente olhar para os noticiários, para as realidades, e a gente vai perceber que nós vivemos num reino que não é o nosso, é o reino de Satanás. E quer saber de uma coisa? Na Bíblia a gente percebe isso. Na verdade, o livro de Jó que a gente está estudando, lembra para a gente que esse é o reino de Satanás. Lembra da reunião que teve no céu? E Satanás entra no céu com o peito estufado e Jesus, Deus, olha, o que você está fazendo aqui? Eu vim representar a minha terra. A gente está estudando isso. O próprio Jesus, lá em João 12, verso 31, fala, olha, aí vem o príncipe desse mundo. Ele chama Satanás de príncipe desse mundo. Ou seja, nós vivemos no reino de Satanás. Ele não queria isso, ele não queria ter um domínio, ele conseguiu. E qual é o resultado de tudo isso? Um reino de falsa satisfação e dor. A gente vive no reino de Satanás, e é por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo. Eu gosto de uma ilustração que eu já usei outras vezes aqui na igreja, mas ele é como, ele brinca com esse mundo, como se fosse um gato e rato. Eu tinha lá em casa um gato chamado Valdemar. Se tem algum Valdemar aqui, não se ofenda. E o Valdemar, ele gostava de caçar ratos. Eu lembro que um dia ele apareceu com um rato, e eu vi toda a cena. Ele dava um tapinha no rato, o rato corria um pouquinho, ele dava outro tapinha, o rato corria mais um pouco, de repente ele pegava o rato, jogava para cima, dava uns tapinhas ali, até que o rato não saía mais correndo, tipo assim, o gato virou meu amigo agora. Mas essa era a hora cruel, quando ele dava aquela mordida na nuca, né, e estraçalhava o bichinho. É mais ou menos assim, vivemos num reino assim, onde temos um inimigo que brinca com a gente, como se fosse uma brincadeira de gato e rato. Só alegria passageira, mas sofrimento, desgraça, falta de amor. O que Deus fez diante disso? E nós vamos para o final agora da nossa mensagem. O que Deus fez diante disso? O que acontece no teu coração quando você vê o sofrimento alheio? Quando você vê coisas acontecendo também na tua vida? Quando você vê alguém sofrendo do teu lado? Com certeza o coração de Deus, e é isso que a Bíblia mostra. Deus olhou para esse mundo, Deus viu a realidade, e Ele disse, espera aí, eu não vou ficar de braços cruzados não. Eu não vou ficar aqui assistindo isso acontecer. Eu vou fazer alguma coisa. E Deus resolveu entrar na história desse mundo. Diz que uma vez um menininho brincava com as formiguinhas no chão. Ele colocava o dedo para que a formiguinha subisse em cima do dedo dele, para olhar a formiguinha mais de perto, mas a formiguinha desviava do dedo dele. E ele voltou para casa bem desapontado. Pai, eu quero brincar com as formiguinhas, mas elas não brincam comigo. Eu coloco o dedo, elas desviam. Eu só quero ser amigo delas, por que isso? E aí o pai falou para ela, olha, elas não entendem você. Você só vai conseguir ser amigo delas se você virar uma formiga. Aí você vai conseguir ter uma comunicação efetiva e ser amigo delas. Em outras palavras, é isso que Jesus fez. Ele não ficou de braços cruzados. Ele tomou a decisão mais difícil de todas. Em vez de matar, em vez de colocar o anjo lá no paredão e metralhar, ele resolveu morrer. Ele morrer. Ele resolveu vir e pagar a nossa culpa, tomar a nossa natureza, viver como um ser humano, mas viver de forma santa, de forma inseparável de Deus, e morrer, tomando o nosso lugar, pagando o preço do resgate, pagando o preço que deveria ser pago para ter nós de volta, não só na questão judicial, mas na questão de
atrair a gente de volta para Ele. Por milhares de anos o inimigo tem falado que Deus não é bom. Deus só prende. Mas na cruz a gente vê um Deus diferente. Na cruz a gente vê um Deus que se doa, que se entrega, que abre os braços e que diz: filho, eu estou aqui contigo, aqui na tormenta, eu não estou assistindo, não estou mandando um dinheiro para você se virar, eu estou aqui contigo e vim morrer por você. E esse Deus, o mínimo que faz é constranger o nosso coração e operar uma mudança, uma transformação, fazer a gente compreender o mundo que a gente vive e dizer: peraí, eu não sou daqui, eu não estou no lugar certo, eu preciso me afastar de tudo isso e preciso olhar para a promessa de Deus. Jesus fez tudo isso e além disso fez uma promessa. A promessa mais linda que a gente encontra na Bíblia está lá em João 14, 1-3. Vocês lembram dessa promessa? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei para vos buscar e para vos receber comigo mesmo, para que nunca mais precise ter separação. Essa é a promessa que tem que mover a nossa vida. Quando as coisas vão melhorar aqui? Quando que a gente não vai sofrer? Aqui nesse mundo? Nunca, porque a gente vive no reino de Satanás. É duro, mas vivemos no reino de Satanás. Jesus começa uma libertação para tirar a gente desse reino. Começa na cruz, opera na nossa vida uma mudança, um retorno para Ele. Mas um dia, Deus vai entrar na história desse mundo de fato, para arrancar e tirar a gente daqui. Porque esse não é o lugar que Ele criou a gente para a gente viver. Ele tem um lugar melhor que Ele está preparando. O reino original, onde nós somos feitos para viver. Jesus está voltando. E essa promessa tem que cravar no nosso coração. Tem que ser cravada no nosso coração. A gente tem que viver por ela. Esse aqui não é o nosso reino. Você pode até estar com a vida tudo tranquila, mas um momento ou outro você vai sofrer. Num momento ou outro você vai passar por problemas. E quando isso acontecer, lembra, nós não vivemos no nosso reino. A gente vive no reino de Satanás. Mas Deus começou a operar uma transformação, uma libertação na tua vida. Deus já pagou o resgate por você. E um dia vai voltar. Amém? A última foto. Eu encontrei aqui essa foto na internet. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso fica lá no norte da Síria. É a foto de um campo de... Como que chama mesmo? Campo de refugiados. Onde eles estão abrigando milhares de pessoas por um período de tempo. Até conseguirem um lugar para eles ficarem. É o campo de refugiados do Zaatari. A foto aí é de panorama porque tem muita gente. São mais de 80 mil refugiados só nesse campo de refugiados. Gente que não está no lar deles. Gente que vive em condições de sofrimento. Que sabe que ali não é o lugar deles. Que está ali de improviso. Que mira o seu lar. Que mira estar de volta no seu lar. Que sonha em se estabelecer num lugar sem sofrimento e com paz. Queridos, esse mundo que nós vivemos é um campo de refugiados. Vivemos num campo de refugiados, onde tudo é precário. Deus pode melhorar as coisas aqui? Ele pode. Mas 100%? Nunca vai ficar. Nós estamos num campo de refugiados. Pode ter água encanada, pode ter coleta de lixo, pode ter tudo. Melhora um pouquinho, melhora. Dá para viver? Dá. Mas não é o nosso lugar. Um dia Jesus vai voltar para nos tirar desse campo de refugiados. E a pergunta é: você gostaria de sair desse campo de refugiados
e dizer: Senhor, eu quero me preparar para esse encontro, para esse dia tão glorioso. Eu quero olhar nos teus olhos e dizer: Senhor, eu te amo, eu entendi, eu quero me preparar. Quantos de vocês gostariam de dizer isso para Jesus nessa manhã? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude cada dia a mirar nessa promessa e a lembrar que esse não é o nosso lugar, não é o seu lugar, não é o meu lugar. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Quero convidar vocês a ficarem em pé. Vamos ficar em pé e fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse sábado todo especial. Estamos, Senhor, aqui com muitos motivos para te louvar, para te agradecer. O Senhor tem operado nas nossas vidas, tem nos usado para ser uma bênção para outros, tem nos dado oportunidades, tem cuidado de nós e com certeza tem promessas aqui para essa terra. Tem, Senhor Deus, quer nos usar para minorar o sofrimento, para fazer a diferença enquanto estamos aqui. Não adianta, Senhor Deus, viver só com a cabeça, lógico, no futuro, mas a gente tem que entender que temos um papel agora, temos sim, mas acima de tudo isso, Senhor, nessa manhã a gente entendeu que aqui não dá para viver 100% com segurança, porque nós vivemos no reino de Satanás. Esse reino está aí, Senhor Deus, diante dos nossos olhos, mas obrigado porque na cruz o Senhor operou, Senhor Deus, pagou o preço do resgate, e lá conquistou a nossa liberdade, e nós estamos aqui hoje apenas vivendo num campo de refugiados. Saímos da guerra, mas ainda não chegamos no nosso lar, e nós queremos apenas, Senhor Deus, te pedir, nos ajude a sempre lembrar, não estamos na nossa casa, não estamos no lugar onde fomos criados para viver. O sofrimento e a dor aqui é normal e é natural, porque vivemos no reino de Satanás. Embora o Senhor possa operar aqui, o Senhor um dia vai operar de forma completa, quando voltar a essa terra, quando vier nos buscar e nos levar para o nosso lar, a casa que o Senhor nos preparou. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu não conheço a maioria, mas o Senhor conhece o coração, sabe o que cada uma passa, sabe quais são as emoções, os sentimentos, o contexto, a vida, os problemas, as lutas, os sonhos. Toma, Senhor Deus, essa pessoa em teus braços e dá as respostas que cada uma precisa. Opera maravilhosamente na vida de cada uma e coloca esse senso de que não estamos no nosso lugar, e nos ajuda a mirar o céu, ajuda-nos a nos preparar para esse dia, e a hoje mesmo nos afastar desse reino que não traz alegria verdadeira, somente satisfação momentânea e sofrimento, e nos dá a capacidade de nos entregar em teus braços a cada momento. Toma-nos em tuas mãos, nos dá um sábado feliz, abençoa todos em nome de Jesus, amém.